aí, galera, que jogão, meus amigos. O Barcelona tá nas semifinais, isso mesmo. Depois de ter praticamente sido massacrado por um Borussia Dortmund. No primeiro jogo, o Barcelona, foi um atropelo total no Borussia Dortmund, né? Isso porque ele deu 4-0. Só que o jogo do Barça de hoje, ele sofreu, rapaz, jogadas que eles ficaram meio que perdidos, né? Mas conseguiu segurar a vantagem com uma vitória apertada de 3-1. Mas, né? Tipo, eles só fizeram um, o Borussia fez 3, mas como eles já tinham 4, né, do primeiro jogo, acabou se classificando, né? Então, sendo assim, ficou 5-3, né? Então, mas calma, essa classificação tem muita coisa por trás, né? O que a gente vai saber a partir de agora com os comentaristas, né, da TNT Esportes e também da ESPN Brasil. O que foi que aconteceu dentro de campo que deixou, né, ali os jogadores do Barcelona daquele jeito, né? E quais são os bastidores que ninguém contou, né? Então, fica comigo até o final, porque esse vídeo está recheado de informação, polêmica e emoção. Então, tudo feito simplesmente para você. Colher, de verdade. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nada. Agora vamos pro vídeo. E amanhã, daqui a pouco a gente vai ouvir o Ronald Araújo aqui falando sobre o sufoco que passou o Barcelona para classificar lá contra o Borussia Dortmund. Vamos mostrar aqui, Formiga, boa noite pro senhor, as estatísticas desse jogo do Paris Saint-Germain, pode ser, Morfiguita? Vamos dar uma olhada, porque o PSG sofreu. E a gente já viu aquela cena de cumprimento pós-jogo entre o Unai Emery e Luiz Henrique, uma virada maluca. Hoje, o Unai Emery poderia ter sido o beneficiado, o protagonista da virada e não a vítima da virada, como foi lá no... De novo, o Luiz Henrique levou a melhor mesmo nas cordas. Rapaz, também na Max, pra gente ouvir um dos personagens, Ronald Araújo, falando sobre essa classificação, essa volta à semifinal da Champions, que o Barcelona consegue depois de 6 anos. Ronald Araújo com a gente aqui. Ronald, classificados a uma semifinal de Champions depois de 6 anos, voltando a colocar o Barça onde ele deve estar? Sim, muito feliz por isso. Depois de 6 anos estamos outra vez em semifinal. Essa equipe se merece, o clube também. É importante classificação, semifinal e a buscar a classificação para a final. Vi os jogadores passando aqui em direção ao vestiários, muita gente muito calada, celebrando pouco. É normal isso ou vocês ainda estão no calor do jogo, preocupados com o que aconteceu dentro de campo? Não, é um pouco a fome dessa equipe, né? Essa equipe é ambiciosa, essa equipe quer sempre ganhar, nunca quer perder. A primeira derrota nossa nesse 2025, então a competição é muito difícil. Essa equipe tem essa fome, mas estamos felizes pela classificação. A gente sabe tudo que lutamos para poder devolver o clube a uma semifinal de Champions. O Barcelona é uma equipe muito... Também na Max, pra gente ouvir um dos personagens, Ronald Araújo, falando sobre essa classificação, essa volta à semifinal da Champions, que o Barcelona consegue depois de 6 anos. Ronald Araújo com a gente aqui. Ronald, classificados a uma semifinal de Champions depois de 6 anos, voltando a colocar o Barça onde ele deve estar? Muito feliz por isso. Depois de 6 anos estamos outra vez em semifinal. Essa equipe se merece, o clube também. É importante classificação, semifinal e a buscar a classificação para a final. Vi os jogadores passando aqui em direção ao vestiários, muita gente muito calada, celebrando pouco. É normal isso ou vocês ainda estão no calor do jogo, preocupados com o que aconteceu dentro de campo? Não, é um pouco a fome dessa equipe, né? Essa equipe é ambiciosa, essa equipe quer sempre ganhar, nunca quer perder. A primeira derrota nossa nesse 2025, então a competição é muito difícil. Essa equipe tem essa fome, mas estamos felizes pela classificação. A gente sabe tudo que lutamos para poder devolver o clube a uma semifinal de Champions. O Barcelona é uma equipe muito grande, merece estar aí sempre, cada ano.
e é muito importante. Nem sempre é um passeio no parque, né? Nem sempre são goleadas, são jogos maravilhosos de se assistir. De vez em quando é preciso sofrer também na Liga dos Campeões. Um jogo desse ensina o Barcelona a sofrer? É normal. Essa competição é muito difícil. Obviamente que a gente sempre quer ganhar bem, mas faz parte. Eram 2 jogos, a gente jogou muito bem. Também acho que tem que destacar que em outros anos acho que essa eliminatória podíamos haver perdido, mas a equipe tem uma fome muito grande, todos correm, todos defendem e o importante é a classificação. Ronald, deixa eu fechar com você com uma pergunta fora Champions. Não sei se você viu o que aconteceu em Colo-Colo, Fortaleza, invasão de campo semana passada, Libertadores, talvez esteja concentrado aqui, mas a gente que está aqui na Europa, e você uruguaio também, a gente não está acostumado a esse tipo de coisa, mas que ruim que ainda temos que viver isso no nosso continente, né? Bom, vi um pouquinho da notícia, mas não sei muito bem o que aconteceu. Obviamente todas as coisas que são de violência fica mal, é ruim, né? Acho que também houve morte, é muito difícil. Futebol é diversão, é para os aficionados, para poder desfrutar e ir com a família nos estádios. Isso é o mais importante. Assim que temos que corrigir essas coisas para o futuro. Pero bueno, que tenham bem, para a família também dos que perderam também mandar um abraço e vamos ver. Ronald, parabéns pela classificação, até a semis. Obrigado. Ronald. Muito bom, né? Ouvir o Ronald Araújo falando um pouquinho sobre isso. Ele que é uruguaio, de fato, a gente tem que mudar um pouquinho a relação, eu acho, que a gente tem com o futebol como um todo, em várias partes do mundo, mas acho que sim, no nosso continente, aqui na América do Sul, isso é uma questão realmente. Formiga, por que o Barcelona sofreu para conseguir essa classificação? A gente falava do PSG de um segundo tempo ruim do PSG. Foi um Barcelona mais desligado, pouco conectado? O que aconteceu para o Barça sofrer tanto contra o Dortmund? Assim, de novo, acho que a resposta mais simples é falar, mas o Barcelona entrou relaxado. Lembrando que o PSG nem jogou no final de semana, ele estava uma semana de folga. O Barcelona teve um jogo duro no final de semana e segue precisando de resultado em La Liga. E aí você fala, entrou desconectado. A real é que o Borussia teve muito mérito, porque encaixou a marcação alta. O Kovac tinha prometido tentar um gol cedo e fez isso. E o gol saiu cedo, incomodou muito a saída ali com o Gavi, com o De Jong, todos eles foram muito incomodados e aí precisou esticar muito a bola, e aí essa bola não encontrava nem Rafinha, nem Yamal, nem Lewandowski, muito erro no último passe, muito erro que nem era forçado, erro mesmo de conexão, de o jogador não tá alinhado, assim, eu olho pra você, eu vou dar o passe, mas tu já saiu da linha, o passe vai nas minhas costas. Foram vários Lamine últimos, Rafinha, principalmente, muitos, né? De Jong também fez uma partida péssima, então você tem, e aí eu falei no pré-jogo da tempestade perfeita, que seria um grande jogo do Borussia, sabe, de intensidade, de encher o saco o tempo inteiro lá na frente, de não dar paz à defesa do Barcelona, check, isso eles fizeram. E tinha que se somar a um Barcelona numa noite muito ruim, que não conseguisse explorar o espaço que naturalmente o Borussia dá, check também, porque o Barcelona não conseguiu, o Rafinha teve duas vezes o corredor ali para atacar, e aí adiantou a bola, adiantou demais, permitiu que o Sully chegasse e tal, e aí o Kovac teve mérito, mudou o sistema para hoje, protegeu o Ian Couto, que fez um ótimo jogo, diga-se de passagem, nem é um cara que o Kovac gosta muito, mas hoje fez um grande jogo. Então assim, o Barcelona fez um jogo para dar alguns alertas, sim, mas o Borussia, ele foi muito protagonista do jogo, não só o Guirassy, mas hoje eu acho que o Borussia viu aquela sua melhor versão que talvez tenha visto pouquíssimas vezes nessa temporada, que é uma temporada bagunçada. Então tem explicações, não é simplesmente o jogador do Barcelona tava de sacanagem, não quiseram correr, aí não, loucura. Mas eu acho que assim, o jogo do final de semana do Barcelona já não tinha sido bom, né, contra o Leganés. Eu não sei se tem uma questão já de cansaço mesmo, né, estamos falando da reta final da temporada, mas o Pedri hoje não começa, e o Pedri faz uma temporada muito boa, assim, né, você olha números, eles não dizem tanto, mas ele é muito influente no jogo do Barça. De controle, inclusive, quando ele entra, a gente falou isso na transmissão com o Rafinha, eu já teria botado o Pedro, porque eu acho que ele vai precisar, é a hora do Barcelona, não interessa a trocação, interessa ficar ele protege a bola, circula nele mesmo, chamam a falta, e aí logo depois do gol, salvo engano, entra o Pedro, o Gavi fez um jogo muito ruim, assim, basicamente todo mundo, né, o Barcelona hoje é difícil imaginar alguém que tenha escapado na atuação aí, o Baldé acho que fez muita falta lá de
esquerda. O Koundé fez um jogo muito ruim. Então aquela tempestade que a gente falava que era possível para a virada do Borussia, ela ficou muito perto de acontecer, assim. É porque bateu um vento sul ali, aí a nuvem foi embora. O Baldé, inclusive, provavelmente esteja fora do primeiro jogo da semifinal, porque deve ficar aí 3 semanas fora por conta de uma lesão na coxa. Vamos ouvir o técnico do Barcelona, Hansi Flick, falando depois dessa classificação aí do Barça. Hansi Flick, es ist am Ende eine 1:3 né? Então no final 3-1 a derrota, mas vocês avançaram na Champions League, então como você avalia isso? Não, realmente dá para avaliar como um grande jogo do Dortmund, Borussia Dortmund. Eles jogaram muito bem no ataque, não tem dúvida. Então a gente tinha essa sensação um pouquinho do que podia acontecer, a torcida, tudo o que aconteceu aqui do Borussia Dortmund, quanto a torcida ajudou e os jogadores foram incríveis assim, no ataque. E agora você estava imaginando algo assim, mas agora depois desse resultado e tudo que aconteceu, o pulso acelerou muito. Como foi? Isso toda vez, né? A tensão é sempre muito alta, mas é muito normal também. Agora deu muito gente, com certeza, jogou muito, não aproveitamos as nossas chances, então realmente parabéns ao Borussia Dortmund e realmente mandaram muito bem e parabéns à minha equipe porque estamos na semifinal. Então agora olhando para frente, né? Desde 2019 o Barcelona não estava na semifinal, então é algo muito importante para o time. O Barcelona é um dos grandes favoritos para o título. Olha, estamos nos melhores 4 da Europa, então todos os 4 têm chance. Estamos muito felizes com o resultado, com a equipe, com a sociedade, então são muitas emoções para processar agora e estamos muito animados com o que vier para frente, com a semifinal. Já no primeiro ano chegar na semifinal, muita satisfação. É isso, né? Primeiro ano do Flick como técnico do Barça e assim, logo no primeiro ano ele já chega à semifinal da Champions. Eu estava conferindo aqui, a terceira derrota só do Hans Flick na vida dele de Liga dos Campeões da Europa, né? É bom lembrar. Ele tinha uma derrota pelo Não, é uma Bayern. grande história, só pra gente também, né? Terceira temporada, ele teve uma derrota na segunda temporada dele pelo Bayern, teve na estreia pelo Mônaco, contra o Mônaco nessa temporada e agora, 3 derrotinhas só. É porque o primeiro trabalho dele lá é com o Bayern, a Super Bayern 100% de aproveitamento. Em 2020, né? Naquela Champions, que foi uma loucura, assim, o jeito pra acabar. Vamos fazer um intervalo rapidinho e aí na volta a gente vai falar aqui, rapaz, vou ter que ficar quietinha hoje, porque que jogo fez o Donnarumma, tá? Eu não acho essa coisa toda, mas hoje ele fez a contratação dele, vale a pena. A gente vai falar sobre isso, claro que falaremos um pouquinho aqui nesse... É isso aí, galera, família do Barça. O Barcelona tá nas semifinais e agora o sonho da Champions está mais vivo do que nunca. A torcida tá confiante e o time tá embalado. E a Europa inteira tá de olho nesse Barça. Comenta aí embaixo o que você achou do jogo, quem foi o melhor em campo, será que o Barça tem força para ser campeão? Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Gente, vocês já viram que o conteúdo aqui é insano, viu? E, claro, no próximo vídeo vamos voltar com possíveis adversários do Barça, da semifinal, e as chances reais de levantar a taça do Barcelona, né? E você também fica aqui, não perde nada. E lembrando, galera, de deixar os créditos para a TNT Esporte e também para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.